Isto é um manual de desinstrução. Risca o rascunho, apaga o padrão, toma proveito. Tens a caneta na mão. Estamos de volta? Estamos de volta. Tiveram saudades? Episódio. Não é? Teresa, conta que Deus fez. E neste terceiro episódio vamos manter o mesmo registro do anterior, não é? Verdade. Nesta fase inicial vamos voltar às nossas perguntas que ainda não tinham acabado. Esperamos que tenham gostado. Nos Claro. conhecer um bocadinho melhor. Assim, nós sabemos mais coisas uma sobre a outra, com certeza. Conseguimos arranjar este momento. Aproveitamos este momento para nos conhecermos melhor uma à outra. Nós já dissemos que o podcast também é muito para nós. Nunca enganámos ninguém. Egoístas. Não, então, assim, temos um momento específico todos os meses para nos encontrarmos, já que andamos sempre a correr entre sessões. É por isso que os casais devem também o fazer. Não é? Olha, tem um podcast. Um podcast Não discutam no conjunto. podcast. Gravem-se a conversar e percebam como é que a coisa corre. Olha. Nós sugerimos isto. Será que alguém lá em casa usou as nossas perguntas? Deixem-nos essa informação. Comentem. Como é que... Se lá em casa usaram perguntas. Nós vamos continuá-las. Sim. E depois vamos introduzir Mais perguntas? Mas desta vez perguntas que nos fizeram a partir do nosso Instagram, em que abrimos uma caixinha onde as pessoas poderiam deixar as suas dúvidas e perguntas, e a partir disso nós trouxemos também para esclarecermos. Eu acho que vai ser interessantíssimo. Nós não conversamos, não é? Não. Sobre isso não. Não conversamos sobre as nossas opiniões, só nos juntamos mesmo para juntar as perguntas, mas a partir daqui será tudo freestyle, ao vivo, a cores, tudo para vocês. É assim, na verdade, também agradecer às pessoas que participaram na construção deste Não podcast. quero, estou a brincar. Não agradeço a ninguém. Não, estou a brincar. No fundo, nós o que tentámos foi, além destas perguntas que ainda temos para descobrir, não é? Para responder, que quisemos pegar em todas as perguntas e criar aqui alguma linha condutora. Tentaremos nós, não é? Manter-nos nela. E tentar incluir as pessoas também, não é? Claro. Lá. E também fazer disto delas. Por mim continuávamos só nós, mas está na hora de abrirmos a nossa gaiola Ao mundo. E nós trabalhando para pessoas. Voltando aqui à minha parte, sim. Nós trabalhando para pessoas fazia todo sentido também darmos espaço e aproveitarmos este espaço que as duas estamos aqui a tentar criar, também para sermos mais claras naquilo que acredito que muitas vezes são as dúvidas que as pessoas têm e que não sabem onde colocá-las, nem têm a oportunidade de o fazer, e nós estamos aqui para lhes dar essa oportunidade. E é curioso ver que as perguntas que nos chegaram, curioso, também não é que seja muito surpreendente, vêm muito ao encontro daquilo que têm sido os temas com os quais nós mais trabalhamos, com os temas que já falámos aqui, por isso está tudo alinhado, no fundo, que é um ótimo sinal. Por isso de nada. Vamos a isso? Vamos a isso. Queres começar? Queres fazer as honras? Faço. Lembras que os teus papéis são Os brancos. os brancos e os São os meus teus. amarelos. E é bem, quem é que fechou isto? Estávamos com medo que isto apodrecesse. Pronto, não sei, queres relembrar a dinâmica lá para a malta em casa? Nós fizemos 5 questões, que eram 15 ao todo, não é? Que era sobre questões mais profissionais, mais pessoais E umas aleatórias. e umas mais aleatórias do isto ou aquilo. Já nem sei o que é que está aí em falta, Certo. mas partiremos Vamos desse descobrir, não é? pressuposto. Olha, a primeira pergunta que eu tenho aqui, que conselho darias a uma pessoa na rua que estivesse a chorar? Não sei se daria um conselho propriamente dito, mas acho que era importante que a pessoa soubesse que está tudo bem em estar a chorar, ou seja, o que quer que seja que motiva aquela emoção, aquela expressão emocional, para poderem deixar vir cá para fora. Ou seja, um bocadinho, no fundo era, o que é que eu não diria? Não chore, tome 1000 lenços para não chorar. Acho que permitiria que a pessoa estivesse ali, e se tivesse mesmo de dar um conselho particular, seria para poder falar com as pessoas, ou para a pessoa que para ela é um porto seguro, para não ter de passar por isto sozinho. Por isso acho que seria mais ou menos por aí. Boa. Solta-te. Liga-te. Qual o momento mais difícil para ti em termos profissionais? Claramente este momento que eu estou a atravessar agora.
de estar a construir este projeto e a passar a vida a tomar decisões em que eu me sinto muito insegura e que ainda estou a aprender muita coisa, e sem dúvida agora este está a ser um dos momentos mais difíceis em termos profissionais, contudo também se calhar o meu preferido, e por isso também esta coisa do estou a aceitar de que tenho de passar por isto, que são mesmo aquelas chamadas dores de crescimento, para um dia já o fazer de forma mais automática e com conhecimentos, mas para já ainda estou a aprender toda uma série de coisas, estou a sair da minha zona de conforto. E é muito difícil, não é? Sairmos da nossa zona de conforto. Sem dúvida. E permitir-nos às vezes estarmos em momentos de dificuldade, não é? Mas são oportunidades de crescimento e de evolução. De crescimento. Eu não posso crescer mais em tamanho. E estamos muito orgulhosos de ti, não só pela questão do teu tamanho, da tua altura, mas por tudo aquilo que tens feito. A maior aprendizagem que já tiraste? Acho que sim. Com um cliente. Vou aqui se calhar generalizar, porque tenho aprendido esta aprendizagem em particular com vários deles, o que também faz de mim uma grande privilegiada, mas acho que a maior aprendizagem que eu tenho tirado com alguns dos meus clientes é que nós somos muito mais fortes do que aquilo que pensamos, e perante momentos de grande dificuldade nós somos mesmo criaturas, não num sentido pejorativo, resilientes. E eu, lá está, em termos familiares sou mesmo uma privilegiada e sou muito grata por aquilo que eu tenho, mas tenho acompanhado alguns clientes que têm tido mesmo muitos problemas familiares, têm tido perdas altamente significativas, e vê-los de alguma forma permitirem-se estar no sofrimento deles e ver a forma como eles vão evoluindo e se vão reconstruindo daquilo que para mim pessoalmente são das maiores batalhas e das coisas mais assustadoras pelas quais nós podemos passar, sei lá, a morte de um pai, a morte de ambos os pais, pessoas que são mesmo significativas para nós, vê-los a reerguerem-se disso é altamente inspirador, e é daquelas coisas que me deixa sempre assim meia sem palavras, porque é mesmo testemunhar ao longo de várias sessões a resiliência que nós conseguimos mesmo ter. É louvável. Uma salva de palmas para estas pessoas. Mesmo. Ai, desculpa, não te cheguei. Não. Eu só estou a tentar não fazer as neiras, que eu sou um bocado distraída. Chamadas, mensagens ao homem. Eu juro que não. É mesmo estranho, é que eu juro que nenhuma de nós viu as perguntas uma da outra. E como é que nos fazemos perguntas tão semelhantes? Foi por isso que eu meti no episódio anterior, quando saiu aquela que era mensagem ao áudio, uma coisa assim do género. Chamadas, mensagens ao áudio. Opa, não... E-mails. Não está na pergunta. Chamadas, mensagens ou áudios. Ai, não sei. Pode ser o oposto. O que é que não queres que te mandem de todo? Olhem. Chamadas ou áudios. Eu tenho o telemóvel emparelhado sempre à coluna, e quando as pessoas me mandam mensagens ou áudios, eu tenho de desemparelhar o telemóvel para ouvir. E então se calhar iria para mensagens. Mensagens, que eu assim quando conseguisse, leio com calma, com tranquilidade, respondo. Áudios e chamadas às vezes são coisas que eu não consigo retribuir logo na hora, e não é por mal, é mesmo porque torna-se muito mais difícil, porque nós às vezes não estamos em momentos em que conseguimos fazê-lo, e por isso se tivesse de escolher uma, mensagens. E depois é muito chato, não é? Porque depois uma pessoa sai tarde a más horas, então já não é oportuno retomar, e depois as pessoas parece que escolhe, uma pessoa pode ter ali uma pausa de uma hora entre sessões, ninguém liga. Uma pessoa entra em sessão, lá vai, é logo ali. João Silva. Também não sabemos quem é o João Silva. Também não sabemos, mas ligaram à bocada à Maria a dizer, temos uma encomenda para o João Silva. Não é ninguém na minha vida, na verdade. Nem completamente perto. Eu sou João, mas não sou Silva. Qual o tema que mais gostas que te traga uma sessão? É assim, se for aquele que eu mais gosto, pessoalmente será que fico mais satisfeito, obviamente, que é quando as pessoas trazem, como é que eu ia expressar isto? Quando trazem coisas boas, conquistas, porque obviamente fico satisfeita que as minhas pessoas estejam a atingir coisas positivas,
Ou, por exemplo, quando pessoas que vêm em momentos de crise no início do processo com coisas mesmo muito incapacitantes e a determinado ponto do processo já estamos a falar, não é de coisas que sejam secundárias ou menos importantes, mas a pessoa já está tão mais estável que consegue chegar a outras questões, lá está na pirâmide, que estão um bocadinho mais para cima. De outra forma, coisas que eu gosto muito de trabalhar em sessão, ainda que sejam temas algo pesados, gosto muito de trabalhar as problemáticas relacionadas com o luto e adoro tudo o que tem a ver com comunicação. Como comunicar melhor, como ser mais assertivo, são coisas que eu adoro que tragam a sessão. E tu comunicas muito bem, regra geral. É tendencial. Disse isto muitas vezes, quer na tua relação, quando partilhas às vezes algumas coisas comigo, quer comigo, no geral, acho que és uma pessoa que comunica muito bem. Até as tuas mensagens são muito bem comunicadas. Eu às vezes penso, como é que a Maria faria isto? Tu és muito clara. Eu às vezes criar um curso com às vezes sou muito engonha. Uma memória que guardas com muito carinho. Olha, esta para mim é muito fácil, porque eu acho que por mais que passem os anos vai ser um dos momentos mais felizes da minha vida, de sempre, que foi o meu cortejo do último ano da Queima das Fitas, que é o 5º ano, né? Nós temos mestrado integrado, pelo menos na altura tínhamos mestrado integrado, e então foi no meu 5º ano da faculdade em Coimbra, que é todo um misto de emoções em que tu vais deixar uma cidade pela qual és muito apaixonada, estás ali a fazer de alguma forma também um desprender de ligações que são muito importantes, de pessoas que vão continuar a ser importantes, mas que tu sabes que não vais estar tão com elas fisicamente, dada a distância geográfica, e todo aquele momento em si já é muito emocional e intenso. E no meu cortejo da Queima das Fitas, que foi o momento em que eu cartolei, a minha família toda e os meus amigos foram a Coimbra. E eu contava já que eles fossem assistir ao meu cortejo para me cartolarem, etc., para me darem com a bengala. Mas eu tinha reservado um restaurante e quando chego ao restaurante tenho o meu pai à porta que me dá um abraço. Os meus pais são tipo equilíbrio, não é? O meu pai não é a pessoa mais emocional do mundo, mas é a pessoa que está sempre lá. A minha mãe já é a pessoa muito emocional e que quando está lá é o meu pai que eu desvou. E ele está à minha beira e abraçou-me e disse-me: tenho um orgulho em ti indescritível, e isso já me fez começar a largar a lágrima. E a partir do momento, por acaso foi perfeito o momento em si, porque o restaurante tinha umas escadas para uma zona de baixo, e quando eu chego lá em baixo tenho os meus amigos e a minha família todos com uma t-shirt branca a dizer em 1800 e não sei quantos dias depois viemos-te buscar Team Sandra Neite. E não, é um momento muito emocionante para mim. Claro. Chorei. Que lindo. Lá berranho, foi assim algo muito emocionante. E eram tipo 25 pessoas depois na rua em Coimbra de t-shirt branca com a minha foto, com a minha cara, e toda a gente parava para dizer: olhem que ideia gira, e eu e não estava mesmo. Faria-se. Por isso, essa vai ser sempre uma das memórias mais bonitas que vou guardar da minha vida. E que boa forma de terminarmos as nossas perguntas, não é? Quero mais! Mais para a frente, voltamos a fazer o mesmo processo e cá estaremos nós novamente. Totalmente. Acho que isto é muito giro. Temos de nos lembrar. Vamos fazer as mesmas perguntas. Vamos fechar o tasco. Vamos fechar. Este aqui, pelo menos. E vamos ao nosso. Queres dizer tu? O que é que eu quero dizer? Qual é o nome? O que nós demos é: será que todos temos dúvidas? Este é o grande chapéu de chuva, como nós adoramos esta metáfora de chapéu de chuva, não é? É o grande chapéu de chuva que vai abarcar as perguntas que nós recebemos, porque acho que este é o fio condutor, não é? Será que temos assim tantas certezas? Será que não andamos todos mais perdidos no meio disto tudo, não é? Sem manual de instrução é difícil. Será que ter dúvidas não é bom? Será que ter dúvidas não é um bom ponto de partida para tu saberes o que é que tens de alterar e para saberes também o que é que podes fazer na tua vida diferente para chegares a lugares que te serão mais felizes?
Ainda ontem falei disto em sessão. Será que é assim tão mau questionarmos? Questionarmos se estamos felizes, questionar se queremos outra coisa, questionarmos se temos dúvidas em relação a alguma coisa? E que espaço é que damos a estas dúvidas? Será que ter dúvidas? Estou a brincar. Mas estava nisto. Só perguntas. Mas será que ter dúvidas é assim tão mal? Porque na minha ótica, ter dúvidas é um ponto de partida para crescimento. Sem dúvida. E não será que no tal suposto manual de instruções que nós recebemos quando... Aquilo que achamos que existe, mas que na verdade é só um livro em branco, será que não nos passam esta ideia de que chega a certa altura da nossa vida e nós deixamos de ter dúvidas? É que meio que uma pessoa vai ficando com esta expectativa, não é? Que chegamos a adulto, que às vezes nós temos, sei lá, 10 anos e ser adulto é tipo 19, e achamos que as dúvidas desaparecem e, pá, spoiler alert, as dúvidas permanecem. O que é uma vida sem dúvidas? Tipo, eu imagino uma pessoa no Alentejo a fumar uma palhinha e olhar para o teto. Não é mau. Só que não tem dúvidas a isto, é uma pessoa no Alentejo que olhar para o teto. Não consigo imaginar. Que é uma... Agora, claro que estou a levar isto um bocado para descontração. Mas eu não consigo imaginar o que é uma vida sem dúvidas. A partir do momento em que tu te deixas de ter dúvidas e de questionar coisas, o que é isto da vida? O que é isto de ti? Qual é o teu papel? Uhum. Todas as fases trazem dúvidas associadas. Tchau. Não é? Qual é para ti o teu protótipo? Não, Mas também não esquecer que nós somos seres que questionamos naturalmente. Questionamos tudo, não é? Por alguma razão se fala da fase dos porquês quando somos pequenitos e eu acho que essa fase nunca acaba. As perguntas vão se refinando um bocadinho mais, mas fora isso as dúvidas permanecem. Porque mesmo que nós não tivéssemos dúvidas, estando rodeado de pessoas com dúvidas, íamos perguntar: mas porquê é que eu não tenho dúvidas? Ou seja, nós estamos sempre à procura de questionar o que está à nossa volta e acho que hoje queríamos também falar um bocado sobre isso, que isso não tem problema nenhum, sobretudo porque é uma experiência tendencialmente humana e depois porque pode de facto enriquecer. Ter dúvidas é evolução, é crescimento. São pelo menos portas para tal. Nunca larguem as dúvidas que têm sobre vocês, porque também mostra que apesar de muitas dúvidas serem muito difíceis, apesar de muitas dúvidas estarem associadas muitas vezes a um sofrimento muito grande e a grandes ansiedades também, a verdade é que ter dúvidas é o que faz-nos também estar conscientes da nossa própria vida em muitos momentos. É esta questão de como é que eu posso evoluir, como é que eu posso ser melhor, e por isso dúvidas, por muito que possam muitas vezes partir de um lugar não muito bom, fazendo zoom out é o que nos permite de alguma forma também traçarmos e construirmos de alguma forma o nosso manual de instrução, que é individual para qualquer pessoa. Ora, muito bem dito. E dá aqui a dizer mais coisas. Até agora ficámos aqui. Tem alguém sem dúvida? Mimo pessoa no Alentejo, olha para o teto aparentemente. É que imagina, mesmo que tu estejas a fazer tipo uma viagem, tu vais ter dúvidas para onde é que vais a seguir? Sim. Esquece o Alentejo. E também vou-te dizer que tipo de pessoa, perante a situação atual social e toda a crise política que estamos a viver atualmente, que tipo de pessoa é que não tem dúvidas? Egoísta! É assim, até porque vemos globalmente, lá está, se calhar pessoas que acham e que transmitem esta ideia de que têm todas as certezas e que não têm dúvidas, e tendencialmente essas são algumas pessoas consideradas bastante perigosas, não é? As pessoas que não precisam se informar com ninguém, que têm todas as certezas. Não sei bem. Não, estou a brincar, vou parar com isto. Já disse, para mim uma pessoa sem dúvidas é uma pessoa no Alentejo. É mau, não é? Mas tu acordas e todos os dias vais estar a meter a minha palhinha na boca. By the way, nós não temos nada contra pessoas do Alentejo, by the way. Eu adoro o Alentejo. Ótima comida no Alentejo. Sou apaixonada pelo Alentejo. Vamos então às perguntas que nos colocaram. Bora. Nós não falámos como é que queríamos fazer isto. Queremos ler a pergunta em particular ou queremos resumir o assunto e... Se calhar podemos ler. Ler no sentido que eu também acho que é importante as pessoas perceberem de que todas estas questões são-nos feitas e colocadas de forma diferente, com um discurso muito próprio. E isso também traz esta consciência às pessoas de que todos temos dúvidas de forma diferente, de maneiras diferentes e a sentir coisas diferentes. Por isso, se calhar, começávamos conforme aquilo que mandamos lá para o nosso guião. Certo. Queres que eu leia? Sim, por favor. Então, a primeira questão que nos foi colocada diz o seguinte: Olá,
Estive numa relação de 6 anos, tóxica, que terminei no ano passado. Desde que terminei a minha relação, parece que não sei nada sobre amar e sobre os homens. Entrei recentemente no mundo do dating e acho que estou a gostar de alguém mais do que devia, mas como saber se é amor? Se é alguém com quem eu quero estar numa relação? O que é o amor? Como saber se realmente é amor? Lá está, perguntas que não têm fim, não é? Como é E que que estaríamos respondemos a isto? aqui imenso tempo. Uhum. Porque eu acho que esta questão tem muitas camadas. Sem dúvida. E em que eu acho que era importante quase fazermos isto esquematicamente, por camadas, porque há camadas que há pessoas que podem estar a viver, há outras pessoas que não podem estar a viver. Mas 6 anos de uma relação tóxica. Primeiro, parabéns por teres conseguido sair daí. Nós sabemos, nós e falo de nós porque eu também já vivi uma relação tóxica, acompanho muitas pessoas que vivem relações tóxicas, tu também com toda a certeza, e sairmos de uma relação tóxica é efetivamente um processo muito mais difícil do que aquilo que as pessoas muitas vezes julgam quando estão a olhar e a pensar, tipo, porque é que não sais daí? E é muito mais complexo do que isso, envolve muito mais coisas que isso, e 6 anos de uma relação tóxica, em que inevitavelmente quando tu sais, aqui é que tens um cérebro cheio de questões sobre muitas coisas, nomeadamente sobre, não só sobre como é que é as relações, mas muitas vezes também sobre ti. Sim. E por isso quero começar por dar os parabéns a esta pessoa por ter conseguido sair desta relação. E acho que é uma boa altura para realmente ela dedicar-se a ela própria e também colocar-se esta questão de estou preparada ou não já para entrar numa relação, porque nós sabemos que muitas vezes há uma necessidade muito grande quando estás 6 anos com uma pessoa a construir-te, a viveres naquilo, a criares uma rotina, uma vida independentemente daquilo, e eu acho que cada relação tem sempre uma interdependência. Tu nunca idealmente és dependente totalmente da pessoa, mas tu crias-te sempre com base um bocado dentro daquela relação, dentro dos moldes daquela relação, dentro do hábito que tu vais criando naquela relação com aquela pessoa. E tudo isto demora até tu voltares a construir-te, voltares a encontrar-te contigo, voltares a fazer o desmame, não só da própria relação, mas também daquilo que era a tua versão e daquilo que tu não queres voltar a reproduzir, nem queres voltar a permitir-te a fazer. E por isso há aqui toda uma série de lutos em simultâneo que são necessários realmente alguns cuidados para o fazer de forma muito saudável. Percebo que também após uma relação tóxica seja muito difícil e levando muitas questões sobre o que é que eu sei sobre o amor e sobre homens, já que eu não estou muito assustada com eles, será que são todos iguais? Será que eu vou voltar a permitir repetir padrões na minha vida? Consigo perceber que isto realmente parte de um princípio de muito medo e de estarmos muito assustados, porque aprendemos coisas sobre relações e sobre amor muito disfuncionais, e daí consigo perceber esta sensação de que não sei nada, preciso de mais. E também não esquecer que nesta mensagem é dito que a pessoa voltou ao mundo do dating. Não está aqui bem claro o que é isto de entrar no mundo do dating, mas estivemos a falar, por exemplo, de dating apps, estamos a falar de um mundo que também é intenso, ou seja, já não é esta coisa de, sei lá, fui sair à noite, ou tenho um amigo de um amigo, que é assim uma coisa mais, de alguma forma, protegida. Não estou a dizer que é melhor nem que é pior, totalmente. Mas entrar, por exemplo, em dating apps, de repente temos ali todo um catálogo de pessoas e pessoas com diferentes intenções, ou seja, pode ser uma coisa muito intensa e nem todas as pessoas vão estar preparadas numa primeira fase para isto, e também carece muito de regular expectativas. Ou seja, esta entrada no mundo do dating também tem aqui algumas coisas, algumas particularidades. Será que eu estou pronta? Será que é mesmo isto que eu quero? Porque é que agora faz sentido? Não dizendo, obviamente, que pode não fazer sentido, nós sabemos muito pouco e, aliás, não estamos aqui a dar conselhos particulares a esta pessoa, estamos a falar de forma geral. Mas é algo complexo, não é? Ou seja, será que é amor? Primeiro, lá está, vamos ter pessoas irritantes. O que é o amor? É uma coisa diferente para todos nós, não é? Ou seja, a forma como se sente amor em determinada fase, outra pessoa sente noutra, pode ser radicalmente diferente, não há aqui, lá está,
numa checklist. Como é que eu sei que é amor? Como é que eu sei que é a pessoa certa? Infelizmente eu não tenho, não sei se tens aí alguma varinha que... Não, nenhuma pílula sagrada, também não. Mas acho que se a pessoa quiser cimentar isso em alguma coisa, é importante perceber de não há uma definição certa para amor. É diferente de pessoa para pessoa, e não só diferente de pessoa para pessoa, é diferente muitas vezes de relações para relações. Já a minha mãe dizia quando eu lhe perguntava, gostas mais de mim ou do pai? E ela, são amores diferentes. E tu, com o passar do tempo, vais percebendo isto, que realmente tu, mesmo sendo sempre tu, amando as pessoas à tua volta, vais amar sempre de forma com variáveis diferentes. Agora, nós temos uma coisa que é, para criarmos este ninho de amor com muitas aspas, há coisas que são necessárias, nomeadamente consistência, previsibilidade, tempo, segurança. São variáveis que não vêm do dia para a noite. Tu, numa fase inicial, quando estás no mundo do dating e estás-te a dar a possibilidade de ir conhecendo pessoas, em que eu concordo totalmente com o que estás a dizer, eu cada vez mais tenho clientes que me aparecem exaustos por andarem em dating apps e em que regularem a própria energia e a fase em que o estão a fazer é muito importante para a autoproteção daquela pessoa, mas é importante nós percebermos nós nesta fase sabemos muito pouco sobre as próprias pessoas. Nós ainda sabemos muito pouco sobre nós, não é? Ou seja, a pessoa sai de uma relação em que faz um luto de uma relação, em que faz um luto dela própria, em que se está a voltar a construir. Tu, quando tu vais voltar a construir e voltas a estar com novas pessoas, também conheces coisas sobre ti, ainda estás toda neste processo de oh meu Deus, o que é isto? Como é que isto vai ser? Armas ainda muito levantadas, e as armas aqui levantadas em muitos momentos também são protetoras. Mas nós sabemos que numa fase inicial, quando nos identificamos com uma pessoa, tudo isto vem de um lugar da tal paixão, não é? As borboletas na barriga, aquela química inicial, aquela excitação que a dinâmica te traz e que a pessoa te traz, em que há dopamina no ar em todo o lado. Mas depois o amor e o que é necessário para estarmos numa relação precisa de tempo, precisa de consistência, precisa de tu conheceres mais sobre a pessoa, precisa de tu perceberes como é que eu me encontro com a pessoa, que é uma coisa que é muito importante, que é tipo, como é que eu e esta pessoa resolvemos conflitos. Claro. Que é uma das variáveis mais importantes para também não voltarmos a entrar numa relação tóxica, é perceber de como é que tu vais resolver conflitos com esta pessoa. Vocês criam uma boa equipa, tu gostas da pessoa a resolver conflitos, tudo isto precisa de uma coisa que é calma, malta, calma. Sim, não é? Ou seja, no fundo esta pergunta de como é que eu sei se é alguém com quem eu quero estar numa relação, é com o tempo, e não é só a questão de passar tempo, ou seja, não é aquela ideia de tens de conhecer a pessoa há 6 meses ou tens de sair com ela não sei quantas vezes, é o que é que se faz com este tempo, não é? Ou seja, totalmente. Coisas é que estamos a viver com este tempo e o que é que estamos a retirar daqui, o que é que estamos a sentir, ou seja, internamente como é que eu me sinto? Sinto-me seguro, sinto-me ansioso, como é que eu me estou a sentir com esta pessoa? E estarmos atentos a isto. E estavas também a falar um pouco sobre esta ideia, não é, das coisas serem todas assim muito rápidas e queremos todas as respostas, mas porque é que temos já de saber se é amor? O amor não é uma coisa, não é um botãozinho, uma pessoa não carrega e aquilo de repente, ok, é mesmo amor. O amor é uma coisa que também se constrói, que se encontra, que se escolhe, e isto possivelmente não acontece logo do início, não é? Não é uma coisa instantânea, é um bocadinho o desromantizar destas histórias que nós vemos quando crescemos, nas séries, nos filmes, que a pessoa olha, a pessoa fica assim logo super intensa e ok, é amor à primeira vista. E vivem felizes para sempre. Não é? Mas as coisas nem sempre são assim, raramente são assim, atrevo-me a dizer, ou seja, há aqui todo um outro trabalho que tem de ser tido em conta. E uma coisa que me deixa aqui a pulgar atrás da orelha, claro que isto pode ter só a ver com o facto disto ser uma mensagem que foi escrita para nós, mas é a forma como é dito gostar de alguém, entre aspas, mais do que devia. Será que é errado? Porque é que é mais do que devia? Ou seja, porque é que não podíamos gostar mais de alguém do que a amizade numa fase, sobretudo estamos no mundo do dating? E acho que é isto, no fundo, quando entramos no mundo do dating é preciso também conhecermos-nos bem, sentirmos-nos bem connosco próprios, ou seja, não ser uma coisa de eu quero entrar no mundo do dating para preencher algum vazio, o vazio que alguém deixou,
Mas acho também é importante nós sabermos o que é que queremos, ou pelo menos o que é que nós não queremos, e sobretudo saindo de relações difíceis, tóxicas, ou mesmo que não sejam tóxicas, mas relações que por qualquer motivo não funcionaram. Porque é que não funcionaram? O que é que eu estou à procura? No fundo, quais é que são as coisas que me atraem a alguém? Quais é que são, e não estamos aqui só a falar de ser alto, olhos de X cor ou assim, mas o que é que eu procuro num potencial companheiro? Totalmente. E por isso, eu acho que esta pergunta teria aqui pano para nós fazermos um podcast e um episódio só com isto. Mas resumindo, e sabendo que vai haver sempre coisas para dizer, e eu gosto muito deste tipo de temas em particular, porque eu acho que todos nós precisamos refletir um bocadinho sobre isso em algum momento, somente quando há um término de uma relação. Mas tu lembraste disto, de deixar assim algumas ideias bases para esta pessoa também sintetizar um bocadinho e partir de algum lugar. A única relação que tu vais ter para sempre é a relação contigo. E primeiro a relação com que tu tens de estar centrada é em ti, e tu perceberes de como é que está a minha relação comigo, como é que eu me estou a sentir comigo, o que é que eu já sei que quero, o que é que eu já sei que não quero. Parar de muitas vezes as pessoas terem dificuldades em dizer não e colocar barreiras, porque são essas barreiras que quem respeitar as suas barreiras vai-te fazer ter uma relação melhor, porque o flexibilizar já todas estas barreiras, se calhar gosto mais do que devia, isto faz-me achar que já há aqui alguma coisa que pode não estar a correr tão bem. Mas pronto, também pode ser, realmente estamos aqui a supor-se com base em nada, porque a pessoa não está cá à nossa beira para nos esclarecer. Mas sabemos exatamente aquilo que queremos, não temos qualquer tipo de problema de colocarmos limites emocionais, porque a relação que vamos sempre manter vai ser a relação connosco. E há muitas pessoas neste mundo, e lembrar-nos disto, de quando eu vou para o dating e abro este mundo, eu tenho de saber que eu quero estar com alguém esporadicamente e estar a conhecer pessoas e estar-me a disponibilizar para isto, ou eu faço mesmo questão de ter uma relação amorosa, porque uma relação amorosa nós temos de ter esta noção e esta consistência, que é tu, para saberes que estás no lugar certo, e com o lugar certo que é sempre muito hipotético, o lugar certo, não é? Mas depois tu saberes que estás com uma pessoa que te faz querer avançar para isso, tu precisas desta tal consistência, precisas ganhar segurança, precisas de saber como é que tu e a pessoa lidam um conflito, precisas de saber como é que a pessoa vai lidar contigo no teu momento de crise, como é que tu vais lidar com a pessoa no momento de crise dela. Tudo isto são coisas que demoram um tempo até nós ganharmos alguma espécie de base e de estrutura para nós sabermos de, ok, então estou mesmo a querer estar com esta pessoa. Sim. Não temos de namorar com alguém no mês, podemos namorar com alguém nesse mês, claro que sim, mas termos sempre esta noção de bases básicas para uma relação amorosa correrem bem, e que é importante isto, a segurança, a consistência, a estabilidade, como é que a pessoa lida connosco. E então eu dava um bocado estas guidelines a esta pessoa de, olha, lembra-te que a tua primeira relação, que a tua única relação para o resto da tua vida é contigo. E foca-te um bocado nisso, disponibiliza-te a viver e lembra-te sempre de, se queres uma relação amorosa, tu tens de saber o que é que queres e o que é que não queres, e precisas de dar tempo até tu teres essas respostas. Se a pessoa já está com muita coisa a não se mostrar, basta de fazer a tua decisão e a tua escolha. Sem dúvida. E deixar-lhe aqui se calhar uma perguntinha extra de, será que eu preciso de saber já se é amor? Ou seja, será que eu não posso permitir-me aproveitar o que quer que seja que isto está a ser com esta pessoa, testar as águas, perceber, lá está, se há aqui possibilidade de construirmos alguma coisa no futuro? Ou seja, não ter pressa. Acho que no fundo poderia partir por aí de uma forma... Não para com a raça à frente dos bois. Exatamente. Fazer terapia também é uma coisa que poderá ajudar muitas vezes a termos uma espécie de uma lanternazinha com estes lutos, não é? que nos ajude aqui de alguma maneira. Next. Queres ler a próxima? Posso ler. Quanto tempo é aceitável estar envolvida com uma pessoa que não nos quer assumir e que nunca nos vai assumir e que só nos quer para aquilo? Porque uma relação é uma construção, e para eu estar a conhecer uma pessoa e eu estou a conhecer alguém, mas pode não dar em nada. Bem, isto é daquelas coisas que surge mais vezes em consulta, até sobretudo em registro individual, obviamente, do que se pensa, não é? E aqui falamos um pouco sobre
o que é que nós queremos, não é? E às vezes achamos muito que falarmos daquilo que nós queremos é sermos egoístas, mas não, ou seja, como estavas a dizer há pouco, a nossa relação mais importante, é a única que vamos ter como certeza, é connosco. Nós vivemos a nossa cabeça 24/7 e, por exemplo, aquilo que me alerta aqui nesta questão é: quanto tempo é que é aceitável estar envolvida com uma pessoa que não nos quer assumir e que nunca nos vai assumir e que só nos quer para aquilo? A pergunta que me vem à cabeça é: o que é que tu queres? Tu estás bem com isto? Tu estás bem com, sei lá, ser uma relação que não é assumida? As pessoas estão quando querem, quando lhes dá jeito, não é uma coisa conhecida. Tu queres isto? Porque se tu quiseres, se isto for genuinamente aquilo que tu queres e aquilo que também funciona para ti, tudo bem. Agora, se não for isto que tu queres e também sentires que não é disto que podes ter nunca, como foi dito aqui, da outra parte, o que é que queres fazer com isto, não é? Ou seja, está tudo bem as pessoas estarem casualmente, as pessoas não se assumirem. A questão é, são pessoas adultas que consentiram isto, estão bem com isto? Porque muitas vezes é isto que apanho em consulta, que mas na verdade eu queria uma relação e queria uma coisa, sei lá, queria uma coisa exclusiva, queria poder falar sobre isto, mas sei que se eu falar que as coisas vão mudar. Ok, mas se tu não estás confortável, como é que esta situação vai evoluir ao longo do tempo? Porque se para a outra pessoa isto estiver super tranquilo e for aquilo que ela quer, possivelmente vai ficar sempre assim. Vai ficar indefinidamente uma coisa não assumida, ou uma coisa casual, ou uma coisa com muitos pontos de interrogação. E para algumas pessoas isto funciona lindamente. E ainda bem. Agora, não tem de funcionar para toda a gente. E se isto não for aquilo que tu queres, acho que a pergunta que surge sempre aqui em resultado é: porque é que permanecemos aqui? Não em jeito de julgamento, obviamente, mas o que é que nos faz mesmo querer ficar ali? Ou seja, o que é que compensa eu estar a ver uma relação que não me dá aquilo que eu preciso ou aquilo que eu procuro? Sabes que eu acredito muito naquilo que é a nossa especialização e aquilo que nos debruçamos a falar, em particular, que é mais esta parte das relações. Porque eu acho que nós precisamos todos de refletir em conjunto sobre isso. Malta, a era morangos com açúcar acabou. O nós acharmos que o vilão da cena, o mauzão, vai se apaixonar ao fim de algum tempo, vai andar a fazer-se difícil, mas depois, através da resiliência da pessoa e da pessoa afastar-se, o rapaz vai se voltar a apaixonar pela rapariga. Parem com isso, não façam da vossa vida um conto da Disney, nem os morangos com açúcar. É mesmo importante nós começarmos a agarrar um bocado as cordas da nossa vida e a percebermos de antes as relações eram muito mais fáceis porque as pessoas cresciam para estar em relações. Nós hoje já não crescemos com essa finalidade. Nós queremos, claro que sim, porque somos seres sociais e as relações é uma parte muito importante para nós, vai ser sempre estarmos em relação com pessoas, é fundamental para a nossa sobrevivência humana. As relações amorosas são inevitavelmente muito importantes para nós. É óbvio, e claro que as coisas tornaram-se muito mais difíceis. Agora, esta pessoa está a dizer-lhe claramente que não nos quer assumir e que nunca nos vai assumir e que só nos quer para aquilo. Ou seja, parece-me que por parte da outra pessoa há limites, há informação que já foi fornecida, que já foi passada. Nós estamos à espera do quê? De que vai haver um dia em que a pessoa hipoteticamente vai perceber a falta que nós lhe fazemos. E no passar deste tempo nós vamos estar a construir uma coisa em que a outra pessoa está muito mais acima do que nós, em que não há igualdade numa relação, em que nós não andamos lado a lado, em que anda a pessoa à frente e nós vamos atrás à espera que a pessoa queira dar um passo atrás para estar connosco. Nós não nos podemos estar a permitir também estarmos sempre nestes lugares de alguém se já nos deu uma informação tão clara, por muito que nos custe e que seja doloroso e que seja muito difícil de o vivermos e que vamos chorar muito e que vamos debater-nos com isto e que vamos levantar dúvidas, mais vale essas dúvidas do que continuarmos a criar uma ilusão de uma coisa que não sabemos se virá. E se virá, que eu tenho sérias dúvidas de queres isso para ti? Claro, e a questão é isso nunca chegar, não é? Ou seja, quanto tempo vamos esperar desconfortáveis?
Também isto também é uma coisa, um dado importante, porque obviamente concordo imenso com o que estavas a dizer, mas depois por outro lado também conseguimos perceber porque é que algumas pessoas se mantêm nestas dinâmicas. É um bocadinho, em alguns momentos, aquela dinâmica de eu vou mudá-lo ou eu vou mudá-la porque ele ou ela comigo fazem não sei o quê, e eu acho que há aqui algum espaço de manobra. Mas era isto que estavas a dizer, ou seja, quando temos adultos que dizem com abertura olha, para mim isto é só sexo, ou eu não quero assumir, o que nós achamos sobre isto fica para o outro lado, mas se a pessoa não está a comunicar isto é a informação que temos do nosso lado. Aquilo que às vezes até me preocupa é que mesmo com esta informação e com coisas que a outra pessoa quer dizer ou quer perguntar, não fazemos estas perguntas. E conseguimos também perceber porquê, porque, sei lá, eu estou numa relação, vamos imaginar no mesmo registro que esta pessoa, sei lá, eu quero ter exclusividade ou saber se somos exclusivos e não tenho esta informação clara, mas tenho medo de perguntar, porque se nós, a partir do momento em que nós perguntamos, pomos-nos a jeito de receber uma resposta que nós não vamos gostar. Sei lá, se a pessoa me disser, olha, eu não sou exclusivo, não quero ser exclusivo, quero estar com outras pessoas, a partir daí eu tenho informação do meu lado, que é factual, não é óbvio daquela pessoa, e eu tenho essa informação para tomar alguma decisão. Agora, quando nós não perguntamos, vivemos no mundo de todas essas possibilidades. Se calhar somos exclusivos, se calhar não somos exclusivos, mas eu não sei. E eu sei que há muito conforto neste não saber, mas há muito sofrimento e muita dor também, que é o imaginar, as pessoas que ficam com pensamentos obsessivos em relação a isto é mesmo uma questão bastante delicada, só que é como estavas a dizer, quanto tempo é que nos vamos permitir estar neste limbo, estar neste sofrimento, porque tendencialmente o que nós observamos é que este tipo de dinâmicas em que uma das pessoas não está contente com o que está a acontecer, não está satisfeita, são dinâmicas em que, quando é bom, é muito bom e uma pessoa tenta-se convencer de isto é tão bom que eu até podia fazer isto o resto da minha vida, se calhar não é assim tão mau. Mas depois quando é mau, quando surgem as dúvidas, quando, sei lá, não nos sentimos assumidos, valorizados, aí vem toda uma lata de coisas que até podem estar relacionadas com o passado da pessoa, que são muito pesadas de viver. E por isso eu acho que mais do que qualquer coisa que se possa perguntar a esta pessoa com quem a pessoa desta pergunta se está a relacionar, é esta pessoa poder mesmo ter uma conversa honesta consigo própria, não é? De porque é que eu estou aqui? Porque é que eu me mantenho aqui? Do que é que eu estou à espera? Que expectativas é que eu posso ter que sejam minimamente realistas, não é? E também perceberem isto de porque é que eu quero tanto uma relação em que a pessoa diz-me que neste momento é isto indisponível para mudar. E porque é que eu aceito isto? Porque eu concordo com o que ela diz, uma relação é uma construção. Sem dúvida. Claro que sim. Uma construção que envolve, lá está, como dizíamos há um bocadinho, tempo. Vamos olhar para isto como construir uma casa. Uma casa não constrói do dia para a noite, certo? Uma relação é exatamente construir uma casa, demora tempo a construir. Mas a partir do momento em que alguém nos diz eu não quero construir e eu quero construir, o que é que eu estou a fazer? Estou a começar uma construção sozinha? E do outro lado não tem nada? Esta casa não vai cair? Sim, é uma coisa do género, tipo, ok, tu queres construir uma casa, mas eu também estar numa tenda aleatória ali no quintal. São coisas diferentes, não é? E por muito que custe, nós temos responsabilidade sobre as coisas onde estamos e se calhar ou ela ter uma conversa sincera e honesta de as expectativas dela e o que ela gostava de ter e perceber o que é que há do outro lado, porque há muito esta coisa de fazer perguntas sou chata. Não somos nada chatas. Não somos nada. E se formos, também diz muito sobre a pessoa que está lá. É logo um red flag, não é? Então, é um red flag. Se a pessoa não está disponível para as tuas vulnerabilidades e para uma boa comunicação, então o que é que vai haver? Mas o podermos ser sinceros e honestas e explicar um bocadinho aquilo que queremos e depois por muito que custe, porque é extremamente doloroso, claro que sim. Todas nós já caímos, eu já caí muito nisto, esta dificuldade de protelar, porque sabia uma resposta quase que eu não a queria ouvir e isso levou-me a um sofrimento muito maior. E acabamos de estar em depressão, não é? E leva-te depois, tu própria estás a criar fragilidades sobre ti também, no meio disto tudo, porque abres muito espaço para um fosso que depois é muito mais difícil tu trabalhar sobre ele. Claro. E por isso pensarmos, malta, vamos assumir responsabilidade sobre a nossa própria vida. Nós não podemos chegar à beira de alguém e entregar-nos e dizer assim, olha, está aqui, eu quero. E a pessoa diz, eu não quero. Mas queres? Queres? Eu vou continuar à espera que tu queiras. Certo.
E antes de passarmos para a próxima pergunta, uma coisa que eu costumo dizer muito em sessão sobre isto das relações é: eu obviamente acredito muito na mudança do ser humano e acredito que tu estás também alinhada nisso, senão nós não faríamos aquilo que fazemos, mas é muito perigoso, para não dizer que é muito pouco recomendável, nós estarmos com alguém, não digo única exclusivamente, mas muito fortemente pelo potencial que esta pessoa pode ter. Um bocadinho aquela de, sei lá, se ele fosse mais organizado, se ele falasse mais de emoções, se ele fosse mais aberto, olha, era o namorado perfeito. Sim, parece ótimo. Ou seja, e se ele nunca chegar a esses patamares que tu achas que ele conseguiria chegar, sei lá, se fizesse terapia, se esforçasse, ou seja, o potencial é muito bom e todos nós temos potencial de mudança e há muitos de nós, felizmente, que o vão atingir, alguns de nós que até o vamos superar, mas nós não podemos estar com alguém pela possível versão que essa pessoa se vai tornar, porque há uma grande probabilidade da pessoa não se tornar isso, de nem sequer se querer tornar nisso, nem sequer querer fazer esse trabalho. Por isso, claro que é ótimo nós podemos estar com alguém que tem ambições para o futuro, que tem um potencial que ainda não chegou ao seu auge, mas temos de estar sobretudo por aquilo que a pessoa é no agora, porque há uma probabilidade disto não mudar assim tanto, e nós queremos estar com a pessoa no agora. É que se nós não quisermos estar com aquilo que a pessoa é no agora, isto já diz muito sobre, não é? Então estamos a ver uma relação no futuro com uma pessoa que ainda não existe e que pode nunca vir a existir. E que se calhar não quer. E que se calhar não quer. Se calhar a pessoa está ótima, não é? Com base no teu protótipo. Se calhar a pessoa quer continuar no protótipo dela. Mas vou pegar naquilo que tu estás a dizer, que eu acho muito importante e acho que foste muito pertinente. Muito obrigada. Pertinente. Mas para além disto, outra pescadinha de rabo na boca que muitas vezes eu vejo as pessoas a fazerem é quererem ser psicólogas daquela pessoa também. Ou seja, a pessoa está a dizer isto e isto vem de um lugar porque a pessoa passou por aquilo e porque vem de uma família onde isto aconteceu e por isto a pessoa tem medo daquilo. Seja um bocado a vibe de esta pessoa não quer assumir porque a relação anterior foi difícil e porque os pais estão divorciados, mas se eu tiver aqui a insistir o suficiente, se calhar... Mas eu vou-lhe mostrar que comigo pode estar seguro e sem medo. Malta. Corram, literalmente, e vou andar a bandeirola autêntica, porque isto não é nada justo para vocês colocarem-se neste papel de quererem ser psicólogos daquela pessoa e querer justificar as ações daquela pessoa com base na vossa análise face à situação de vida daquela pessoa, porque são vocês que estão a fazer esse trabalho. Aquela pessoa nem sequer se calhar está num lugar em que quer trabalhar sobre isso, e por isso não vai levar a mudança praticamente nenhuma. A maior parte das vezes não leva a mudança nenhuma, e por isso, lá está, mais uma vez, por mais doloroso que seja, por mais que nós possamos ser empáticos, por mais que nós possamos olhar e às vezes ter uma ideia porque é que aquilo está a acontecer ou porque é que não está, ou vermos potencial na pessoa, mas acharmos que, ora bem, se preencher isto e isto vai ser o meu modelo ideal e com tudo aquilo que eu sonhei, nós também não nos podemos esquecer que isto parte de um lugar nosso e não muitas vezes daquela pessoa. E por isso, mais uma vez, assumimos responsabilidade sobre nós. Porque quando estamos a querer salvar alguém, a única pessoa que está a ficar fora do barco somos nós. E isto não é o Titanic em que nós somos a Rose e o Jack. Em que ele morre porque não está de porta ao pé dela. Vocês querem ser a Rose e o Jack? Em que ele morre de hipotermia porque está em alto mar. É um péssimo casal para idolatrar. Quando podia estar em cima. Não achas isto? Mas também acrescentar a isso, precisamente isto de, até se nós andarmos sempre aqui a limar as arestas da pessoa com quem nós estamos, se a pessoa fosse mais assim vai ser perfeito, se calhar se mudarmos estes ingredientes todos, a pessoa deixa de ser quem ela é. Que é o nosso sonho de homem, mas não é a pessoa que nós conhecemos. Nós temos defeitos.
É mais sobre nós conseguirmos lidar com os defeitos da pessoa com quem nós estamos, porque nós também os temos. Ou seja, esta ideia de que o amor vai ser assim e que nós vamos conseguir mudá-los, nós temos isto em sessão, felizmente, não sei como é que é para ti, mas acredito que já não estejamos nesta linha, mas já me aconteceu ter pessoas em sessão que vêm, não quero cair em generalizações nem em preconceitos, mas já tive alguns homens que vêm em sessão e eu pergunto porque é que eles estão ali e já obtive respostas de a minha namorada ou a minha mulher ou não sei o quê disse que eu tenho que estar aqui porque eu tenho X, Y e Z para trabalhar. E depois quando nós perguntamos à pessoa mas isto é um problema para ti, isto é uma coisa que tu queres mudar, às vezes aquilo que nós ouvimos do outro lado é não, isto para mim não é problemático. E é problemática toda esta conjectura porque nós só vamos mudar coisas que efetivamente nós achamos que há um problema. Se eu quiser mudar alguma coisa só porque incomoda muito o meu namorado, mas para mim, além de ser uma coisa que para mim é super tranquila e é uma coisa que eu se calhar nem faço questão de mudar, eu até posso conseguir mudar isto temporariamente, mas não vai colar e se calhar até vai gerar algum ressentimento. Por isso, nós podemos querer mudar todas as pessoas à nossa volta, as pessoas só mudam se elas quiserem. E se calhar esta pessoa não quer mesmo assumir. E até podemos estar certos nestas nossas hipóteses de é porque aconteceu isto no passado. Sim, mas se a pessoa disser que naquele momento não está preparada, não tem interesse em mudar, nós temos também de ser responsáveis de, ok, a pessoa está a ser honesta comigo, eu tenho de aceitar a resposta que a pessoa me está a dar, por mais dolorosa que possa ser para mim. E deixamos as coisas assim, não é? Vamos para a nossa última... Vamos fechar como tendencialmente fechamos. Porque acho que, pronto, foram só aqui 2 questões, mas eu acho que é muito pertinente. Foram 2 questões que eu acho muitas questões que surgiram no meio disto tudo. Que eu acho incríveis, no sentido de mostram-nos aqui muita coisa e muita armadilha em que muitas vezes nós nos permitimos estar envolvidos e envolvidas e que por vezes precisamos de refletir um bocadinho sobre isto, porque nós também já caímos nestas questões. E por isso, malta, a responsabilidade pela qual nós podemos assumir da mudança é nossa. Se a outra pessoa não a quer assumir, ou se a outra pessoa nem sabe que a tem de assumir, é um trabalho que a maior parte das vezes vocês não vão encontrar petróleo, vocês vão encontrar terra seca. Por isso, vamos ao desafio de hoje. Vamos ao desafio de hoje. Que vai muito em linha do que nós dissemos no início antes de começarmos por estas perguntas, que é, nós todos teremos dúvidas, mais em certas fases da nossa vida, menos noutras, se calhar vamos ter sempre muitas dúvidas, mas se calhar vamos conquistando algumas certezas, mas aquilo que nós queríamos desafiar a malta a fazer lá em casa seria arranjar um pouco de espaço para estas dúvidas poderem respirar, para nós podermos assumir e permitirmos, olha, eu tenho dúvidas, e acho que o desafio era precisamente este de, quais é que são as minhas dúvidas? Sei lá, não temos de listar a todas, mas quais é que são as dúvidas, que me tiram mais o sono, que me surgem mais na cabeça, e permitirmos listá-las, olhar para elas, dar-lhes aqui algum palco, e é possível que isto seja desconfortável quando olhamos para as nossas dúvidas, mas elas existem, estando ou não no papel, se elas estiverem escritas é porque andam algures aqui dentro. E convidar-vos a olharem para elas e a refletirem um pouco sobre o que é que elas podem significar. E à semelhança daquilo que falámos na primeira pergunta que respondemos, algumas dúvidas se calhar não precisam de ser já esclarecidas. Se calhar esta ideia de se é amor, se não é amor, não precisa de ser já respondida. Se calhar nem há dados suficientes para esclarecer esta dúvida. Mas pode até ser que vocês se apercebam que algumas dúvidas que têm poderiam começar a ser esclarecidas se começarmos a entrar em ação. Sei lá, por exemplo, será que eu estou feliz no meu trabalho? Será que este é o melhor emprego para mim? Ok, porque é que eu acho isto? Podemos começar por uma lista de prós e contras, sei lá, ou seja, podemos levar isto para terapia. Se eu sinto que não estou feliz aqui, o que é que há no mercado? Ou seja, se eu for dar um olhinho nas vagas que andam por aí, será que vou encontrar alguma coisa que se adapte melhor a mim? Mas era no fundo esse o convite, não é? Que as pessoas pudessem passar algum tempo com estas dúvidas e perceber se há alguma em que podem começar a esclarecer-se, pronto, arregaçar as mangas e fazerem-se a caminho, não é? Eu não tenho nada para mais para acrescentar, porque já está a bater aqui o tempo limite, mas é isso. As nossas dúvidas, malta, muitas vezes são pontos de partida, quer para nós trabalharmos sobre o nosso desenvolvimento pessoal, quer para muitas vezes ser um ponto de partida para a mudança que há algum tempo que nós estamos a adiar e que nos vai fazer sentir muito melhor se avançarmos para algum lado.
Por isso, deixo também aqui muito esta reflexão de façam a vossa própria listagem de dúvidas que estejam neste momento a pairar, porque isto pode vos dar algum caminho que seja necessário traçar. Recomendação. Quer dizer tu? Vou dar. Eu estava aqui, tu estavas afora, eu estava a pensar no nome, mas eu vi aquele filme e acho que cai muito bem neste podcast em particular. Vi aquele filme do Isto Acaba Aqui, da Blake, qualquer coisa. Sim. Pronto, eu não quero dar grande spoiler do que é que se trata, acho que toda a gente que viu o trailer percebia que aquilo estaríamos a falar de violência doméstica, mas é muito interessante porque neste filme eu acho que ele está muito bem conseguido por esta questão, que é, mostra o que é nós reproduzirmos muitas vezes padrões, mesmo quando nós sabemos que eles são incorretos. Como é que nós muitas vezes caímos nesta armadilha e repetimos padrões, e depois como é que nós podemos assumir responsabilidade sobre trabalharmos padrões para protegermos até, neste caso foi uma geração seguinte, mas eu gostei muito do filme por causa disto, porque mostra-nos realmente o que é isto, nós muitas vezes, mesmo não querendo, mesmo abominando, acabamos por muitas vezes, se não estivermos conscientes e certos quanto aos nossos limites, cairmos na mesma armadilha. No entanto, nós podemos trabalhar estas armadilhas e estes padrões de relações que nós vamos vendo ao longo do nosso crescimento. Nós. E é um ótimo filme. Um filme tem ótima polémica à volta. Depois podemos falar sobre isso. Sim, depois falamos sobre isso, que é para não estarmos aqui a enrolar. A minha recomendação, trago duas, porque estava a pensar, eu ia recomendar um filme que está agora nos cinemas, que eu fui ver entretanto e que adorei, que se chama Project Hail Mary, é inspirado num livro, é de ficção científica, mas é muito lindo, tipo, estás já a fazer essa carinha, tu ias gostar. Eu estava a tentar. Acho que ias gostar. Não sei se vai estar ainda nos cinemas quando este episódio sair. Recomendo muito, é muito wholesome, vocês vão gostar. Eu derramei uma lágrima, mas eu choro em quase todos os filmes. Caso não seja nos cinemas e vocês não consigam ter acesso, a minha segunda recomendação vai ser um autor português, o José Luís Peixoto. É o meu favorito, pelo menos assim, dos contemporâneos atualmente, e recomendo que leiam. Tenho recomendações específicas. Estou a ler agora A Montanha, que é o mais recente, já li o Morreste-me e há uma data de outros livros ótimos. E quem te seguir no Insta pode ir, não é? Sabia, por isso quem não sei que vai seguir e que siga sobre nós e que me siga a mim. É verdade, toda a gente, todo mundo. Está feito, malta. Até ao próximo episódio. Boa semana.